Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite aqui, nós estamos na nossa quarentena de clamor, de oração pela nossa nação, né? Pelo mundo, por tudo aquilo que está acontecendo. E essa é mais uma noite especial que o Senhor preparou para nós, né? Vamos esperar os irmãos estarem chegando aí. Daqui a alguns minutinhos nós vamos dar início à nossa live. Hoje nós temos aí a participação da pastora Simone, uma grande amiga, bênção, pessoa de Deus mesmo, pessoa que tem vida no altar, vida com Deus, né? E vai compartilhar algo da parte do Senhor conosco, né? Enquanto isso, a gente vai aguardando aqui os irmãos irem chegando. E mais um dia o Senhor nos guardou, mais um dia o Senhor nos sustentou, né? Estamos aqui pela graça do nosso bom Deus. Como é bom a gente poder usar o meio de comunicação, que são as redes sociais, para falar do amor de Deus, para transmitir aquilo que o Senhor, né, fala nesses dias para nós, para aqueles que estão sensíveis à voz do Senhor, né, para aqueles que precisam de uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, né? Nós temos aí, essa é a 10ª noite, temos aí mais 30 noites pela frente, né? Para estar ministrando a palavra do Senhor, para estar aí trazendo a mensagem que vem dos céus, né? A gente liga a televisão e tem visto tantas coisas, né? Ouvido tantas coisas, algumas são verdadeiras, outras não são, outras eles causam um sensacionalismo muito grande, né? Outras já realmente são verdade, umas é para vender matéria, outras já não são. Então, às vezes, as pessoas ficam meio perdidas, nós ficamos meio vendidos diante dessa situação, né? Em que acreditar? O que é certo, o que é errado, né? O que é verdadeiro, o que é falso? A gente tem vivido em dias assim. E quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos a face do Senhor, contemplar aquilo que o Senhor tem, eu creio que tudo fica mais fácil. Paz, pastora Simone, tá chegando aí, mais pessoas estão chegando para a nossa live, em nome de Jesus. E como eu estava falando, as pessoas ficam meio que perdidas, meio que vendidas no meio dessa situação, de tantas notícias, não se sabe o que é verdadeiro, não se sabe o que é falso. E nós passamos a descobrir isso quando estamos sensíveis à voz de Deus, né? Porque o Senhor é o único que pode nos orientar da forma correta, da forma verdadeira. Eu creio que em todo tempo, né, o Senhor ele tem contemplado as nossas dúvidas, ele tem contemplado, né, as nossas indagações, e ele sempre tem, né, uma resposta, ele sempre tem um sinal, né, ele nunca nos deixa perdido, ele sempre nos dá a direção, e é por isso que nós estamos aqui, né, e continuamos em todo o tempo pregando a palavra do Senhor, em todo o tempo trazendo uma palavra de esperança, motivando a sua fé, motivando a minha fé, né? Porque juntos eu creio que nós somos pessoas mais fortes e o Senhor ele atua onde há união, né? O fortalecimento ele vem com mais intensidade quando nós estamos unidos no mesmo propósito, né? Eu creio que nesses dias nós precisamos uns dos outros, né? Ninguém pode fazer nada sozinho, ninguém pode operar nada sozinho, ninguém conquista batalha nenhuma sozinha, né? Como diz um pastor amigo meu, ele diz que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas, né? E para alcançar as vitórias e as batalhas que nós temos, que nós travamos, sempre precisamos de valentes, de guerreiros do nosso lado, para poder nos ajudar no momento em que muitas vezes somos atingidos no meio da batalha, né? A gente está exposto no meio de uma guerra. Temos as armas que o Senhor tem nos dado, mas nós estamos expostos, né? E quando se luta, né? Quando se trava uma batalha, estamos no meio de um exército, sabemos que os estilhaços eles vêm, mas se tem alguém do lado junto com a gente, se por acaso a gente se ferir, sempre vai ter um, né, para nos sustentar, sempre vai ter um para nos levantar.
E isso é o que importa. Por isso o poder, né, da união, o poder da unidade, isso faz com que a gente alcance lugares mais altos, faz com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? De glória em glória, de vitória em vitória, de batalha em batalha, e sempre glorificando o nome santo do Senhor. Daqui um pouquinho, né, nós já vamos convidar a pastora Simone para estar aí dividindo esse momento com a gente, né? Eu creio que mais uma noite o Senhor ele irá nos abençoar com a presença dele, né? E eu vou aqui já até dividir a telinha com ela, enquanto o pessoal vai chegando. Apóstola Márcia, bênção de Deus, bom ter você aqui todas as noites junto com a gente nessa campanha. Tem tantas pessoas queridas e amadas que estão fazendo parte com a gente aqui na nossa quarentena, nessa 10ª noite aí. Nós temos ainda mais 30 noites pela frente, né? Cada dia temos um convidado, um participante junto conosco para poder compartilhar a palavra de Deus, orar junto, né? Tem pessoas que colocam causas aqui que é para a gente estar orando, com certeza, né? A gente ora em unidade, em união, e eu creio que Deus opera os seus milagres onde existe um povo reunido no nome dele, porque a palavra dele diz isso, né? Quando 2 ou mais estão reunidos, ele se faz presente, e eu creio que ele se faz presente, né? Nesses momentos, ainda que nós não estejamos em corpo, unidos em corpo, né? Em carne, no físico, mas o nosso pensamento é um só. Nós estamos ligados no mesmo Deus, ligados no mesmo trono, né? Entronizando o mesmo Senhor nas nossas vidas e no momento ao qual a gente tem vivido aqui. Vou dividir a telinha aqui. Vamos lá. Cadê a Simone? Vamos lá. Será que a Simone saiu? Será que caiu a conexão? Pastora Simone tá aí? Dá um alôzinho, se você tiver. Para eu poder te convidar para a sala. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Só aguardar o oi da pastora Simone. Pastora Simone. Só dá um ok que eu te convido para a sala, beleza? Então vamos lá. Vamos aguardar aqui. Tá me ouvindo bem? Eu tô assim, tá picotando um pouquinho, não sei se tá legal aí. Dá para ouvir bem. É que quando a gente interage, depois que você fala, eu falo em seguida, porque senão a gente não consegue interagir. Como é que é? Desculpa. Quando você estiver falando, eu não posso interagir ao mesmo tempo, senão começa a picotar. Tá. Tá bem? Eu vou ler um texto, um versículo, aqui em Salmo 139. No versículo 2 diz assim: sabes tu o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos. O Senhor, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, e a mais importante matéria-prima das nossas obras, da nossa vida, são os nossos pensamentos, né? Quando nós alimentamos pensamentos bons, com certeza as nossas atitudes vão ser boas, com certeza a gente sempre vai ter palavras de bênção, né? Da nossa boca vai sair sempre palavras de esperança para as pessoas. E quando alimentamos pensamentos maus, né? O coração se enche de amargura e com certeza, né? Da nossa boca não irá sair coisas boas, palavras, né? De esperança, palavras de fé. E em todo tempo eu sempre falo, né, aqui em casa, eu sempre falo para mim mesma que independente daquilo que eu veja, né, porque falam que os olhos é a janela da alma, né, mas em todo tempo, quando os meus olhos contemplam coisas ruins, né, eu preciso sempre mentalizar a palavra do Senhor, trazer a palavra do Senhor que me traz esperança,
né? E colocar nos meus pensamentos coisas boas, entendendo sempre que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós em todo o tempo. Então, quando nós alimentamos pensamentos bons, né, que é a matéria-prima do nosso agir, tudo começa, né, devido aos nossos pensamentos. Então, se eu tenho pensamentos de paz, se eu tenho pensamentos de alegria, né, se no meio da tribulação eu consigo enxergar coisas boas, ainda que contemplando, né, coisas ruins, se eu conseguir, né, filtrar, se eu conseguir transformar isso dentro do meu pensamento, com certeza as minhas atitudes serão boas, o meu coração também se encherá de coisas boas, e quando eu for abrir a minha boca para professar alguma palavra, vai ser palavra de vida, né? Então nós precisamos disso nos dias de hoje. Então, antes de nós começarmos aqui a nossa 10ª noite de clamor, nós vamos orar em nome de Jesus, entronizando a presença do Senhor aqui nos lares, né, das pessoas que vão chegando, que vão entrando, e eu creio que o Senhor vai falar tremendamente aos nossos corações nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, bendita seja a tua grandeza, a sua magnitude, o teu senhorio, o teu poder. O Senhor é bendito, Pai, neste lugar, o Senhor é bendito em nossas vidas. O Senhor é um Deus querido, um Deus amado, né? Um Deus grande, forte, poderoso, misericordioso, aquele que está sentado no mais alto sublime trono, aquele que tem o céu como seu trono e a terra estrado para os seus pés. Pai, nós nos rendemos diante da tua presença porque sabemos, ó Senhor, da necessidade que temos do Senhor. Sabemos da necessidade, ó meu Pai, que nós temos de viver contigo, de viver aos teus pés, de segurar nas tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor conduza as nossas vidas, ó Pai, no meio desses caminhos, ó meu Deus, que nos últimos tempos têm sido tão difíceis, ó Pai, mas segurando em tuas mãos, ó Senhor, tudo se torna mais fácil, porque a condução não está conosco, a condução está com o Senhor, Pai. Queremos ser como crianças, ó Pai, que segura na mão dos pais, que confiam nos pais, sabe? Que assim seja a nossa vida, entendendo que o Senhor é o nosso Abba, que o Senhor é o nosso Pai querido, que jamais irá nos conduzir por caminhos tortuosos e muito pelo contrário, o Senhor sempre nos conduzirá, ó Pai, para caminhos de bênção, Pai, caminhos de realização, caminhos de prosperidade, ó Senhor, em nome de Jesus. Então que nessa noite, Pai, oh Deus, eu peço permissão diante de Ti, ó Pai, para entrar, ó Senhor, nos lares, para entrar nas casas, ó Pai, onde houver, Senhor, alguém sintonizado agora, Senhor, neste momento, ou depois na gravação, Senhor, que receba da Tua presença, Pai, que receba, Senhor, do Teu óleo, do Teu bálsamo, Senhor, que traz a tranquilidade, que traz a cura na alma, Senhor, em nome de Jesus, com as palavras, ó meu Deus, que traz esperança, que ainda, Pai, que estejamos no meio de um vale de ossos secos, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, nós vamos poder contemplar, ó meu Deus, as maravilhas que o Senhor fará nesse deserto. Nós cremos num oásis, ó Pai, no meio da sequidão, porque o Senhor é água da vida, é o Senhor que nos traz a vida, Pai, e é essa vida que jorra de dentro de nós, de dentro para fora, é que nós queremos, ó Pai, compartilhar nessa noite e em todas essas noites e em todos esses dias e por onde nós tivermos ou passarmos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nos abençoa com a Tua presença, porque sem ela, Pai, não adianta estarmos aqui. É a Tua presença que faz, que move, que conduz, e é dela que precisamos em todo tempo e também em fora de tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E então, minha amiga, como que tá aí esses dias, né? Como que tem sido esses dias de quarentena aí para você? Como que você tem vivido aí nesses dias na sua casa? Como que tem sido as coisas? Não, boa noite a todos, né? Boa noite aí, a apóstola Márcia, minha amiga linda. Você também, Esni, uma amiga do coração. Prazer estar com vocês aqui. E com aqueles que ainda vão chegar e já estão aí conosco, é um prazer. Eu não sabia, fiquei sabendo na quinta, mas o Senhor nos preparou, né? A estar juntas aqui hoje, juntos. Eu acredito que também tem homens. E amém, estamos aqui. E quanto à quarentena,
não é algo normal, né? Não é algo normal para nós. Gente cristão, né? Que sai muito, vai para a igreja, vai para algum projeto, alguma comunhão com os irmãos. Não é normal. Mas tem sido muito gostoso. Aqui em casa a gente está dando uma geral aqui. Os alunos têm me ajudado bastante. E também buscando a Deus, que se a casa não estiver cheia da glória de Deus, não adianta nada, né? Pode estar cheia de móveis, cheia de alimentos, cheia de gente, mas se não tiver a glória de Deus, nós não temos nada, né? Ela é tudo. Ela é tudo que nos sustenta, que abre a nossa mente, como você falou, né? Tem até um versículo lindo de Deus que fala: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Então, se os nossos olhos forem bons para contemplar, que é um momento que Deus nos guardou e está nos blindando, até mesmo para buscar mais a face dele, nós vamos olhar e vamos ter realmente o respaldo, a devolutiva disso, como um corpo cheio da glória de Deus, cheio da luz de Jesus em nós. E é isso, tem sido benção para mim. Amém. Eu vejo que tem alguma coisa ligada aí, som ligado, alguma coisa? Televisão, som? Tem o ventilador, está aqui muito calor. Porque ele, às vezes, desliga? o ventilador atrapalha a conexão ou o som ambiente, que a gente ainda não tem os recursos. Melhorou? Melhorou. Ele pega, é muito sensível, né? Ah, tá. Então, eu não sei mexer nada disso, não sabia nem entrar aqui, do jeito que você fez aqui. Eu não sei nem mexer no Instagram direito, acredita? Esses dias eu peguei a apóstola Márcia também de surpresa. Ela, nunca fiz live. Eu falei, vai fazer agora então. Não, live eu já fiz, mas assim, eu já fiz naquele outro, que é no Skype, né? Mas ali era uma sala mesmo, só de 4 pessoas. Daqui é diante de todo mundo, ou uma, né? Mas assim eu nunca fiz. Principalmente no Instagram. Aí, novidade. Então a gente entende, né? Que eu tenho falado aqui, conversado com muitas pessoas, que essa quarentena, que é algo atípico para a nossa vida, né? Tem sido um momento que o Senhor tem falado, olha, parem tudo, né? Para tudo, que agora é momento de vocês ouvirem a minha voz, é tempo de vocês conversarem comigo, porque a gente vê, pastora Simone, que existe um ativismo muito grande no meio de nós, né? Existe uma correria muito grande no meio de nós, tempo de qualidade com Deus é muito pouco, porque se trabalha muito, se faz tantas coisas, né? Às vezes, muitas vezes, vai para a igreja e faz e acontece, é reunião disso, reunião daquilo, mas aquele tempo de qualidade com Deus acaba se perdendo. Então, a gente dá mais importância para as coisas do que para o dono das coisas, né? E, na verdade, é um momento que a gente tem para parar, ouvir a voz de Deus, né? Seguir a direção, é um tempo de alinhamento, de realinhamento com Deus. E eu entendo que essa quarentena, para muitos tem sido algo catastrófico. Não consigo ficar dentro de casa, me dá agonia, eu fico, né, apavorado. Não, para mim, pessoalmente, particularmente, eu entendo como um tempo de secreto, um tempo de busca com Deus, um tempo de realinhar algumas coisas, né? O tempo de levantar um altar de adoração, com um tempo maior, melhor para Deus, né? Aquele tempo que você tem só você e Deus, que não tem ninguém, né, para ministrar, é você quem vai ministrar a adoração ao Senhor, é você quem vai orar ao Senhor, né? Você não tem mais ninguém, o pastor para puxar uma oração, né? Não tem, é você quem tem que fazer. Então, esse é o tempo que o Senhor está mostrando, olha, né? Vocês precisam fazer aquilo que é necessário ser feito nesse momento. Então, eu entendo que esse momento de quarentena é um tempo do stop de Deus. Falou, calma aí, deixa eu organizar algumas coisas e vamos começar organizando por dentro de nós, né? Por dentro, aqui por dentro. E tem sido muito bacana esse tempo, né? Eu não sei se você pensa o mesmo, mas eu tenho essa visão nesse tempo de agora. Com certeza. É um tempo que Deus
preparou não só para a igreja, né, mas para todos aqueles que ainda não conhecem e não vão conhecer, mas é um sonho de Deus para falar, eu tenho algo e eu quero algo, né? Isso que deixa, Senhor, né? Porque a gente sabe que Deus tem algo. A gente sabe que, até mesmo essa palavra que você escolheu, Esni, né, em 2 Crônicas 7:14, aqui quando o rei Salomão ele parou e orou, foi aí que Deus se revelou uma direção, como você falou, daquilo que ele queria, não só na parte física, né? Porque eles realizaram, eles construíram um templo, né? A casa estava pronta, né? E quando Salomão orou ao Senhor e a glória desceu, o fogo desceu e consumiu o sacrifício, o holocausto, os sacerdotes não conseguiam entrar dentro da casa do Senhor, porque total era a glória naquele lugar. Os filhos de Israel se dobraram diante de Deus, porque eles viram a glória e não se aguentaram, se dobraram, adoraram e oraram. Foi nesse momento, depois desse momento, que a oração e a glória encheu ali, Deus se revela a ele e fala com ele, fala assim, olha, né, tem até o versículo aqui, 2 Crônica 7, 12, que fala, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Aí ele fala assim, ó, e se eu, olha só, que tudo é propósito de Deus, assim, tudo é propósito de Deus. Ele fala, se eu cessar a chuva e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e enviar pestes, doenças entre o meu povo, aí ele declara, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, aí está todo o versículo que você coloca, mas houve uma situação, né? Houve uma ação deste homem de não ficar só na construção do templo, que era a vontade do Senhor, e havia sido profetizado por Davi, mas havia ali uma ação espiritual, onde Deus declara a ele, é isso aí, Saul, é isso aí, eu não quero só o físico, mas eu quero também a edificação da alma de vocês. Busca na glória, na minha manifestação diante do meu altar, né? Então ali todos sentiram a glória de Deus e ali Deus dá a direção. E é o que você falou no começo, entendeu? Quando realmente, se eu e você, nós queremos viver essa vontade, se eu e você, né, cremos na palavra de Deus, e todos aqueles que estão ouvindo, eu creio que creem na palavra de Deus também. Se nós tivermos essa noção de saber que tudo está no controle de Deus, que o físico, né, se a gente realmente entende que faz a vontade do Senhor, só que ele não quer só isso, ele quer muito mais. Ele quer se revelar diante da sua glória. Ele quer se revelar. E aí que eu trago para a quarentena, entendeu? O ativismo a gente faz, está tirando de letras, Ni, projetos, pregação, louvor, e toca muito bem, canta muito bem. Aí Deus fala assim, isso é físico, eu quero o espiritual, é de dentro para fora. O que eu quero não é fazer através de vocês, mas é fazer em vocês. Então, Deus, eu creio que esse tempo é para acessar um pouco a igreja e falar assim, olha, agora eu quero me revelar diante da minha glória para que eu dê outra direção. A gente já está num outro nível, entendeu? A gente já está muito assim, muito bela, né? As 4 paredes está muito dinâmico, é um louvor excepcional, é uma palavra de sabedoria, muitos coaches. Aí Deus fala assim, não tenho nada a ver com isso, eu quero a minha glória manifestada no meio de vocês. Então eu creio que esse momento de quarentena, como você falou, é eu e Deus, é você e Deus, e ali, muitas vezes, não vai ter nem violãozinho, porque eu não sei tocar. Né? Vai ter a minha voz desafinada
e vai ter Deus ali adorando como um pai ama um filho, né? Independente se ele sabe tocar ou não, se ele sabe dançar ou não, quando o pai olha o filho dançando, para ele é a coisa mais linda desse mundo, porque é o filho dele. Então é assim que Deus olha para nós, mesmo que a gente esteja ali, né? No nosso pouco, dentro do nosso quarto, na nossa sala, e aí a gente começa a adorar, começa a colocar aquilo que a gente tem ao Senhor, não porque a gente é capaz, mas porque a gente sente necessidade de apresentar ao Senhor em adoração, e ali ele se revela. Eu acho que não tem momento melhor, assim. Porque aqui o Senhor ele se revelou a Salomão quando ele estava à noite, eu acredito, ali no seu quarto, depois que todo mundo foi para suas tendas, e assim o texto fala, né? Para suas tendas, Deus fala para ele, é isso que eu quero, que vocês me busquem. Mas assim me chamou a atenção, amiga. Foi que ele falou assim, ó, eu quero que o povo lá fora se humilhe, se o meu povo, se o meu. Esses dias eu ouvi um pastor falar assim, vamos chamar os judeus para jejuar, vamos chamar o espírito católico. Amém. Se cada um for o meu povo, amém. Mas nós não podemos, não sei se você está me entendendo, nós não podemos transportar a nossa responsabilidade. A responsabilidade de se humilhar, de orar, de buscar, quer dizer, algo contínuo, sempre. Buscar a minha face é algo contínuo, não é orar aqui hoje e depois, não, é algo contínuo. Né? E se arrepender dos seus pecados. É o meu povo que vai fazer isso. É a igreja. É a igreja. E como a igreja no coletivo, acho que estava muito intertido um com o outro, Deus levou para o particular. Deus levou para a célula máxima, que é a família, ou até mesmo para o casal ali sozinho, buscar o Senhor, ou o solteiro, né, que mora sozinho. É nós, o meu povo. É o momento do meu povo, não transportar mais a responsabilidade de clamar, de se humilhar, de rever, né, os pecados, mas sim de nós agora assumirmos essa bronca e realmente começarmos do começo, né, chamando a existência a glória de Deus. Quantos hoje, Yasmin, quantos hoje, vou passar a bola para você, nem choram a hora que confessam o seu pecado. Como está a igreja, né? Virou uma... Assim, a gente não vê mais as pessoas chorarem, nem chorarem. Assim, por aquilo que emociona, qualquer um chora. Aí você vai perguntar à pessoa, por que você está chorando? Ah, essa música me tocou, mas o que ela falou? Não, não sei, tocou. Não é realmente, né, entrou, assimilou e, preciso de Deus, eu tenho pecado contra o Senhor. Você não vê mais isso. Você não vê, eu falo de mim também, da gente, sabe, falar, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz nesses 25 anos que eu sou evangélica? Senhor, eu quero mais, eu quero entrar no... Sabe, eu vejo de mim, não falo para ninguém, porque eu pego a minha responsabilidade. A gente está muito insensível à glória de Deus. A gente está olhando muito bonitinho e deixando aquilo que é essencial, né? Assumir o nosso patamar do meu povo, eu e você, nós que estamos aqui hoje. Assumimos a nossa responsabilidade e realmente olhar para dentro de nós, né? E se humilhar e orar e buscar a minha face, fazer algo contínuo, e olhar para dentro de nós e falar, Deus, aonde eu preciso mudar, o que eu preciso mudar, para que realmente Ele perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra, e sare o nosso coração, para que a gente seja uma igreja que seja resposta para o mundo, assim. Eu acho que a igreja precisa chorar mais, a igreja precisa se acalentar mais, no sentido de arrependimento, olhar mais, sabe, para nós. E um detalhe até, outro dia eu conversando com uma amiga que é missionária, e ela fala assim, sabe o que eu mais sinto dentro da igreja? O que eu mais sinto dentro da igreja é que a igreja não se preocupa mais
com aquele que entra pela primeira vez, com aquele que precisa ser evangelizado. Os louvores falam muito para o crente, né? A pessoa que entra na igreja pela primeira vez não vai entender, eu sou do meu amado é meu, ou não vai entender, caia fogo do céu. Então, assim, a igreja parou de se preocupar com aquele que chegou pela primeira vez e não sabe quem é Jesus, e não sabe o que é o amor. A igreja nos preocupar, sabe, olhar para nós, rever algumas coisas e recomeçar, nos importar com o grande propósito que nós estamos aqui na Terra, né, como igreja. O resgate de vidas precisam, carecem da glória de Deus, mas que esperam da igreja, né? Onde está a igreja? Então é isso, amiga. Tô compartilhando com você, eu fico falando aqui, né? Mas para mim a igreja precisa chorar mais, precisa assumir mais sua responsabilidade. Eu também vejo dessa forma, sabe? Eu vejo assim que virou um mecanismo, né? Algo mecânico. Muitas vezes, né? Eu falei aqui em outras noites, você vai para um culto, você faz um culto, você volta para casa, você faz isso, faz aquilo, se tornou algo mecânico, né? Não é algo com o coração. E quando você falou essa palavra do Senhor, né? Se o meu povo, né? Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né? Se arrepender, né? Dos seus maus caminhos, a gente precisa realmente olhar para dentro de nós e se arrepender mesmo, sabe? Daquilo que nós fazemos de errado e aquilo que deixamos de fazer. Porque muitas vezes tem coisas que nós precisamos fazer e não fazemos. Sabe, parece que passar por alguém na rua se tornou algo normal, alguém que está sentado numa sarjeta. É normal, é um bêbado, é uma prostituta, é normal. Não, isso não pode ser normal. Né? Eu tenho que olhar para o bêbado, para a prostituta, para o drogado e me colocar na condição dele. Né? Alguém falou assim, mas como é que eu vou abraçar o morador de rua? Né? Eu vou ficar sujo, eu vou ficar cheirando mal. Mas espera aí, o cheiro do meu pecado cheirava muito pior do que o cheiro daquele morador de rua, da roupa, do suor sujo dele. Então eu tenho que me colocar na condição dele, na condição de pecador, na condição de alguém que quer perdão, que precisa do perdão, que precisa de uma novidade de vida. Então, se colocar na condição do próximo, olhar para o próximo e falar, olha só onde eu estava, né? Olha só onde eu estou, né? Eu preciso ir para tal lugar, porque senão eu vou para esse. Né? E Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer que a gente se arrependa mesmo, de verdade. Ele quer ver isso de dentro de nós, porque, pastora, é fácil a gente discursar, é fácil você subir numa tribuna e você dizer um discurso lá eloquente e com tantas palavras difíceis, fáceis, assim, né, de se colocar, mas Deus não quer isso, sabe? Às vezes eu vejo pregações de pessoas com falas tão difíceis, mas sem a unção do que uma senhorinha ali que mal sabe falar, sobe no altar e canta um hino de harpa ali e fala um versículo e a gente sente aquela presença de Deus. Porque é a sinceridade do coração, né, que Deus vê. A gente precisa voltar, né? No início da campanha, Deus falou aqui voltar à prática das primeiras obras, voltar àquele primeiro amor, voltar ao início de tudo, né? Existe um louvor que fala, né? Quero voltar ao início de tudo, não é? Rever os meus conceitos, meus valores, reconstruir. Então, é isso que a gente precisa fazer nesse momento. E o que eu entendo, né, dessa hora, é igual tem muitas falas que a gente ouve assim, mas ninguém, eu sirvo a Deus, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, porque nós somos representantes do reino de Deus aqui. Então, as pessoas olham para nós esperando um testemunho, esperando algo de bom. Porque se a gente é luz no meio das trevas, algo de bom precisa vir de nós, né? Uma iluminação para quem está nas trevas. Então, a gente precisa zelar muito por isso. E o mecanismo dessa rotina que a gente vinha levando, né, fez com que tudo isso fosse se perdendo. A essência fosse se perdendo.
né, o altar de adoração ele fosse sendo assim quebrado, danificado, e agora é tempo de verdadeiramente restaurar o altar para poder entregar um sacrifício mesmo ao Senhor em espírito e em verdade, um sacrifício verdadeiro de adoração. Porque assim, Deus não olha para luzes, para a câmera, para aquilo que a gente faz no exterior. Ele está olhando para aquilo que vem de dentro. Né? E muitos têm feito muitas coisas por causa dos holofotes. Mas aí Deus apaga tudo, tira tudo, apaga as luzes, né? Porque agora é a minha luz que vai brilhar. Então é a luz dele que vai brilhar, é somente a luz dele. E eu acredito que depois de um tempo como esse, né, dessa época atípica que a gente tem vivido, eu acredito que precisamos nos tornar pessoas melhores, né, em todos os sentidos, em todos eles, né, porque é tempo de rever algumas coisas, rever alguns conceitos, de se humilhar mesmo na presença de Deus e falar assim, eu não sou nada, não adianta minha teologia, não adianta eu saber cantar bem, não adianta eu saber pregar bem, não adianta nada disso, porque tudo isso aqui vai ficar. Agora, a minha adoração a Deus, né, é isso que precisa ser mantido, é isso que precisa ser verdadeiro diante do Senhor. Verdade. Ele não é só o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor também. E é isso que a igreja está esquecendo, né? Nós estamos pregando Deus que salva, mas ele continua sendo o nosso Senhor. Ele é o dono da nossa vida, ele é o dono do propósito que estabelece a nossa vida na terra, como igreja. Então, realmente, a igreja está se esquecendo disso e tem que deixar, assim como Salomão, ele se manifestou, né, em fazer a vontade de Deus, construindo o templo, ele também se preocupou em atrair a presença de Deus, atrair a glória de Deus, e ela veio, quando se cessou a oração que ele fez, né, ele fez uma oração, Senhor, não há outro Deus além de ti, no céu, na terra, não há outro Deus, e ele começa a expor seu coração, quando ele encerra a sua oração, a glória de Deus enche aquele lugar, as pessoas oraram e adoravam ao Senhor, louvando a Deus numa intensidade de não se aguentar. E é isso que nós precisamos, né? Não só se preocupar com o físico, com o bonito, mas principalmente em estabelecer a glória de Deus para ela dar a direção, porque Ele continua sendo o Senhor. Não só o Deus que salvou, né? Não só o Deus que morreu pela minha vida e pela sua vida, mas aquele que é o dono da nossa alma e continua sendo até hoje o Senhor, o dono das nossas vidas. Sabe, Esni, essa coisa, vou contar um testemunho aqui, que eu amo falar dele, em relação à simplicidade da igreja, em saber o que Deus quer, né? E Deus quer o nosso coração. Né? Tem até aquela música, já que você gosta de cantar, aquela música, quero voltar, não é da essência, a essência é o Senhor, sabe? Estou voltando à essência da adoração. Da adoração. E a essência, A essência, né? Essa música fala tudo, tudo. Ainda que a música esmureça, quer dizer, ainda que a música acabe, que só fique lá eu e o Senhor, e eu só tenho ali a minha adoração a Ti, é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Esse é o testemunho dessa música, mas não é esse testemunho que eu vou te contar. A nós aqui, que estamos aqui, né? A Luana entrou, a Mara entrou, que bênção, hein? Eu não falei nada, elas me descobriram aqui. Então, Esni, e meninas, um grande pregador, ia chegar numa cidade, ia pregar num estádio enorme, enorme. Muita gente estava na expectativa de ouvi-lo pregar, né? Então, a hora que ele chegou, o estádio estava lotado. E aí cantaram só 2 louvores e deram oportunidade para ele. Ele começou a pregar com muita veemência, com uma autoridade, também com falas assim difíceis, né? Todo mundo, a expectativa de ouvir aquela pregação, aquele grande homem que era famoso. E aí, do nada, apareceu uma criança vindo no meio do corredor e no púlpito onde estava aquele homem. E quando essa criança veio,
e se posicionou ali, diante daquele púlpito que o homem estava pregando, aquele pastor estava pregando, todo mundo olhou para a criança. Todo mundo focou para a criança, né? Aí aquele pregador sem graça olha para a criança e fala, não, né? O que você quer? Aí aquela criança fala assim, eu só queria uma oportunidade para cantar para meu Jesus. Aí ele falou assim, olha, filho, vai para tua casa, porque aquela criança estava assim, bem sujo, só de bermudinha, sem camisa, um pouco sujo. E ele fala assim, ó, então vai para sua casa, toma um banho, coloca uma sandalinha, coloca uma blusa e depois você volta que eu deixo você cantar uma música para Jesus. Aí esse menino sai muito triste, vai. Daqui 10 minutos esse menino volta. E novamente todo mundo vira, aí acabando atrapalhando, né, a centralização da pregação. Aí o cara já está meio, né, o pastor já está meio bravinho. Ele olha para o menino e fala, pois não. Aí o menino fala, deixa eu cantar uma música para o meu Jesus. Querido, eu já falei para você, vai para a tua casa, toma um banho, coloca um chinelo, coloca uma blusa, depois eu deixo você cantar. Esse menino sai mais arrasado ainda. Não deu 3 minutos, esse menino volta. Aí esse pastor já indignado por estar atrapalhando a linha de raciocínio dele na pregação, olha para o menino e fala assim, eu já não te falei, vai embora para tua casa, toma um banho, coloca um sapato, coloca uma blusa, penteia esse cabelo, depois você volta, aí eu vou ver se eu vou te dar uma oportunidade. Aí aquele menino olha e fala assim, pastor, eu não tenho casa, eu não tenho uma mãe, eu não tenho um banheiro, eu não tenho chinelo, eu não tenho nenhuma blusa, mas eu quero cantar uma música para meu Jesus. Meu Deus. Aí quebrou aquele homem, como quebrou toda a plateia. Ele não tinha como falar nada. Ele entrega o microfone. E aquele menino canta uma música, mais ou menos assim, tá bom? Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. E é o que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Aquele menino foi o maior pregador ter ali naquele momento. Ele demonstrou para todas aquelas pessoas que mesmo não tendo casa, mesmo não tendo um sapato, uma roupa decente, até um banheiro para tomar banho, mesmo assim, ele adorava o Senhor na intensidade do seu amor, do seu coração, e independente da sua situação. Então, a igreja precisa aprender isso, sabe, Asni? A gente precisa aprender isso, que independente de coronavírus, independente de eu não estar na igreja, independente de eu estar até mesmo sem emprego, sem receber, né? Talvez muitos não vão receber esse mês. Talvez tem pessoas que têm ali só um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Mesmo assim, vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer a Ele, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para nós. Não tem nada comparado à sua presença. Pode faltar o ouro, a prata, pode faltar, seja o que for. Se os meus olhos estão postos no Senhor, a gente pode dizer como Josafá, eu não sei o que eu faço, mas os meus olhos estão postos no Senhor, e é dele que vem a provisão. É dele que vem a revelação, assim como veio essa revelação para esse rei Salomão, que estava na disponibilidade das coisas físicas, mas quando ele se colocou no mundo espiritual e orar ao Senhor,
uma revelação de direcionamento veio para a vida dele. E o próprio Deus fala, se eu cessar o céu com a chuva, quer dizer, se eu não deixar chover, se eu vou permitir que o gafanhoto acabe com a terra e ainda venha pragas, quer dizer, Deus está falando assim, ó, eu estou no controle de todas as coisas, eu tenho propósito, mas se vocês orarem, né, se humilharem, orarem e me buscarem e se converterem dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, eu vou sarar a sua terra, quer dizer, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar aquilo que está acontecendo. Ainda que eu mande circunstâncias, mas se vocês me adorarem, se vocês me buscarem, né, se colocarem no tudo daquilo que eu tenho para a vida de vocês, eu saro, eu mudo a história, eu faço aquilo que nenhum pode fazer. Então, assim tem sido a minha quarentena. Independente do que está acontecendo, os meus olhos estão postos no Senhor. Muitas vezes a gente não sabe nem o que faz, né? Ou como agir. Mas é aí que a gente tem que ficar paradas, né? É aí que a gente tem que ficar parada. Se Deus ainda não se revelou, se Deus ainda não falou, é tempo de parar mesmo, ficar quietinho, esperar que Deus dá a direção, esperar que algo muito espiritual vai acontecer, mas vindo dele. Ele dando a direção, ele estando no controle. Chega de nós irmos no nosso braço forte, né? Tem muita gente indo no braço forte, não, vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu também falo de mim, eu também sou assim. Mas nesses tempos, sabe, já faz um tempo que Deus tem falado isso para mim, viu? Já faz um tempo. Para, stop, parou. Agora é eu. E Deus fala muito comigo, sabe, em datas. Deus dá muito datas para mim. Mas tem hora que Deus não dá data. Então eu percebo que é um tempo indeterminado. E tem momentos que é assim, como o coronavírus, né? É um tempo indeterminado, a gente não sabe, nem o governo, coitado, sabe. Nem o Bolsonaro está tentando fazer de tudo para o Brasil não pender, de tudo para o brasileiro não sofrer. Tadinho do nosso governante, né? Que nós possamos orar pela vida dele também. Mas não sabemos o que amanhã vai acontecer, está na mão dele. E se nós não colocarmos a nossa vida diante dele, saber que ele está no controle, que ele tem um propósito para tudo isso, e nós todos estamos dentro desse propósito, que algo ele vai fazer dentro de nós e através de nós, se nós não deixarmos, nós vamos sofrer. Como muitos já estão se suicidando, desesperados, tem pessoas desesperadas, tem empresários desesperados, tem pessoas que estão com problema de depressão, desesperados. Eu falo para você, talvez tenha amigos depressivos, ou parentes, ou você mesmo tem problemas. Olha, coloque seu coração em Deus. Sabe, a gente não pode dizer que isso é frescura, não é. Eu sempre falo com uma pessoa depressiva, eu posso não sentir a sua dor, mas eu entendo, nós entendemos a dor do empresário, nós entendemos a dor, né, daquele que está sozinho na sua casa, que está passando por enfermidade, que está passando por momentos difíceis financeiramente, que está passando por momentos de depressão, o seu desespero, mas agora é a hora de se colocar como Salomão, de orar ao ponto da glória de Deus descer e algo acontecer em nós, para que através de nós realmente os propósitos de Deus se concluam, das pessoas olharem para mim e para vocês, para todos que estão aqui, ó, e para todos que possam ouvir essa mensagem, para as pessoas saberem que, né, nós estávamos também como eles, mas Deus virou o nosso jogo. Deus fez de uma forma que as pessoas vão olhar, Esni, para você e falar, meu Deus, que isso? Que Deus fez na vida dela? Como, né? Deus olhar aí para a vida das empresárias aí, Luana, Mara, né? E as meninas que estão aí, que estão, né, nessa, não vou falar ansiedade, né? Mas nessa expectativa do que Deus vai fazer. Deus vai fazer o melhor para aqueles que nele crê, porque tudo isso é propósito, né? Como nesse versículo aqui, ele aparece no 12, 7, 12 e 13. Ele aparece e fala, olha, eu ouvi sua oração, eu escolhi estar aqui,
na casa. Quer dizer, ele escolheu e ele disse assim, eu vou ficar naquilo que você construiu, mas nós vamos fazer um acordo, né? Haverá propósitos meus, eu vou cessar o céu, quer dizer, a chuva vai parar, como vai ficar a colheita? Os gafanhotos podem vir, as pestes podem vir, quer dizer, meu propósito, ele está falando, eu vou enviar, mas se você orar, se você se humilhar, se você me buscar a minha face, se você se arrepender dos seus pecados, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, quer dizer, mudarei a sua história. Essa é a nossa posição como igreja, essa é a nossa posição como adoradores. Parar e saber que tudo é propósito de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se vai ser maldição, vai se tornar bênção. Aquilo que parecia ser derrota vai se tornar em bênção. Aquilo que parecia ser impossível vai se tornar possível diante dos olhos de Deus, porque você ama ao Senhor. Nós amamos ao Senhor e Ele está no controle da nossa vida, independente do que venha. Né? A nossa leve e momentânea tribulação produzirá em vós um eterno Deus de glória. Quanto maior a unção sobre a sua vida. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Quanto maior a luta, você pode saber que maior nível de unção, maior nível, sabe, de propósito de Deus sobre a sua vida vai ser estabelecido. Isso é a palavra de Deus. Então, o que vai vir, quanto mais pesado for para você e para mim, você pode crer que o nível de peso, de glória que vai vir é inigualável. Não se dá para descrever, porque só Deus mesmo para compreender e se revelar a nós diante daquilo que Ele tem. Então, vamos viver esses momentos agora de quarentena, realmente na expectativa de algo novo, de um nível maior, como igreja e como pessoa no Senhor, como adoradores. Vamos viver níveis maiores. As que já estava né? Deus já estava assim, ó, não, essa adoração aí, esse nível aí só dentro de igreja e lá fora outra coisa, não. O que eu tenho são outros planos para vocês. Eu quero pessoas que clamem e chamem a existência o fogo de Deus, a glória de Deus. Elias do Senhor, que realmente vão pagar o preço, seja no palácio, seja nas torrentes de Querite, seja na casa de uma viúva que não tinha nada para dar para ele, mas ele foi na expectativa e direcionamento de Deus. Ele que tinha que sustentar ela, né? Não, Deus fez a mulher, o impossível sustentar Elias. Então Deus faz doideira para a gente chegar diante dos profetas de Baal, o fogo cair e todo mundo declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu e você somos resposta do mundo, independente do que nos aconteça. Quantas coisas acontecem, a gente fica doidinha, né? Parece que Deus nem está conosco. Fala: Deus, você não me ama, você não tem nada para mim, você não quer nada comigo. A gente surta, né? A mulherada, então. Mas é aí que a gente vai lá naquele lugar secreto, na fenda das rochas, e com certeza ele se revela. Ou para falar para você: espera mais um pouco, o tempo é indeterminado. Minha filha, tudo isso vai se cumprir porque eu tenho algo na sua vida. Com certeza ele se revela e fala, e não tem nada melhor, né? Nada melhor do que a presença de Deus. Nada, nada, nada. Então é isso que nos satisfaz. É isso. A sua graça nos basta. Amém. Glória a Deus. A gente começa a falar das coisas do Senhor e é algo que alimenta a nossa alma, né? A gente poderia ficar aqui até o outro dia falando das coisas de Deus, falando, né, dos milagres que Ele tem
realizado na nossa vida, né? Eu tenho dito aqui que todos os dias, né, o Senhor ele tem nos guardado, tem guardado a nossa família, a gente tem visto os milagres, né, na nossa vida em todos os dias. Só o fato de estarmos respirando aqui já é motivo suficiente de glorificar a Deus, né, de ser milagre de Deus aqui. Então, assim, é tempo mesmo de buscarmos ao Senhor com mais intensidade, com mais verdade, com quebrantamento, entendendo a nossa condição diante de Deus, né? A nossa condição, que é condição de pecador, condição de alguém que está aqui para receber misericórdia, perdão, e que nós não somos nada, né? As pessoas acabam esquecendo isso, né? São ungidas a alguma coisa, são elevadas a alguma coisa, e esquece que a condição é todas para todos, né? Nós somos carentes da misericórdia e do perdão de Deus, né? E que se não fosse ele, nada nós ia poder fazer. Nada, nada. Não se faz nada se não for pela graça, pela misericórdia do Senhor, né? Porque se ele vier e retirar a graça de nós, né? De nada vai ter efeito, de nada vai valer se a presença dele não estiver. Então, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação, pastora Simone, agradecer o pouco tempo, né, que eu tive o prazer de ser pastoreada por você, pelo Zé Luiz, pastor Zé Luiz. Eu aprendi muita coisa ali, quietinha, no meu cantinho, né? Foi, assim, um período de bastante aprendizado, né? Observando, olhando muitas coisas, revendo muitas coisas, e eu sou muito grata. Uma coisa que eu acredito que seja uma qualidade é a gratidão que eu tenho pelas pessoas que nos momentos mais difíceis estão ali estendendo a mão para mim, né? E vocês foram pessoas assim que dos momentos bem punks da minha vida estiveram ali, né, do lado. A gente não entende os planos de Deus, né? Foi por pouco tempo, mas foi o tempo necessário para Deus, né? E depois a gente se separou, depois a gente se encontrou de novo e agora a gente está aqui, né, no mesmo pensamento, na mesma fiação, não importa a placa, porque a placa não diz nada, o que importa é a gente servir o mesmo Deus, a gente entender que nós temos o mesmo Pai, que existe um único propósito para a gente alcançar, que é chegar ao céu e levar, arrastar multidões para lá. É esse o propósito de todas as coisas, né? De estarmos na presença dele, vivendo em adoração verdadeira a ele, agradecendo o privilégio, né, de termos sido alcançados pela graça, pelo perdão e a misericórdia dele. Que se não fosse ele, pastora Simone, onde a gente nós estaríamos agora nesse momento, né? Onde estaríamos nós? Se ele não tivesse nos alcançado, eu fico olhando e falo, meu Deus, e eu não posso me esquecer disso. Então, quando eu olho para alguém, eu tenho que lembrar de onde foi que o Senhor me tirou, o que eu fazia, o que eu deixei de fazer, né? E que eu sempre vou ter que ter isso na minha vida, olhar para o próximo que está caído, que fraquejou, que está pecando, como ele. Eu tenho a mesma condição dele, mas o que mudou foi a presença de Deus na minha vida, o alcance do Senhor e da misericórdia dele. Então, eu gostaria de agradecer a você pela tua participação hoje, pelo pessoal que também entrou, que está sempre aqui com a gente, né, nessa quarentena de oração, e dizer que estou aqui para servir aos meus irmãos, né, no que você precisar também, pode contar comigo aí, que o nosso objetivo é o mesmo, né? E gostaria de que você clamasse agora pela nossa nação, que você clamasse, né, pelos irmãos que estão aqui, pela minha amiga Nathalie, que está aqui. Nathalie é uma pessoa escolhida por Deus, assim, sabe? Ela e a casa dela, a família dela, a gente tem orado muito, porque a Nathalie é alguém muito preciosa para o Senhor, e o Senhor tem cercado ela de todas as formas, sabe? Eu acredito que o fato dela estar aqui com a gente em todas as noites é um propósito muito grande de Deus na vida dela, e ela sabe muito bem disso. Gostaria que você também estivesse colocando ela em oração, a Nathalie e a casa dela, o Fernando, o João, né? E que você estivesse orando também pela nossa nação, nosso presidente, pastores, todas as pessoas que o Senhor colocar no seu coração, amém? E dá um beijo aí no pastor Zé Luiz. Amém. Pode deixar. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós os colocamos, ó Pai, como servos, ó Deus, como homens e mulheres aqui diante da Tua presença, Senhor, totalmente dependentes da Tua manifestação, Senhor.
do teu olhar, da tua misericórdia, ó Pai, como somos dependentes, ó Deus. Estamos aqui, Senhor, diante desta campanha, Pai, de quarentena, Senhor. Estamos, ó Deus, muitos de nós, ó Pai, ainda dentro de casa, Senhor, com riscos, ó Pai, com a imunidade baixa,